Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite Instagram, boa noite Facebook. Como estão todos? Vejo já os vossos comentários. Olá, Anne, Sara. Um beijinho, Sara. Anne, grata por este direto. Ainda nem começámos, Anne. Ainda nem começámos, mas grato também. Grato também. Deixem-me ver mais. A Isa, olá, Isa, Joana, Lourdes, Helena. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, como eu tinha dito durante o dia. Hoje quero vir falar aqui um pouco convosco sobre os guias espirituais e quem são esses seres, dar algumas ideias, algumas perspectivas, na verdade, a minha perspectiva sobre guias espirituais, e vamos estar aqui alguns, sei lá, uma meia horita, pelo menos. Eu quero estar aqui convosco a falar sobre isto. Olá, Carla, boa noite. Tuxa também, olá, boa noite. Sejam bem-vindos, vão dando o vosso alô à medida que entram. Digam-me também de onde é que estão a ver, que eu gosto de saber essas coisas. Já sabem que eu estou em Almada. Partilhem comigo isso. Hoje é quinta-feira, não, hoje é terça-feira. Terça-feira, dia de Marte. Portanto, temos aqui a energia de Marte presente. O que isto quer dizer é que vamos aproveitá-la para empoderar aqui a nossa noite. Tomar, sim, Sara. Boa noite. Olá, então deixa-me ver mais aqui. tive já há muito tempo, Sara, que não vou a tomar e é um sítio muito giro. Grandes beijinhos para ti, saudades. Ok, então como eu estava a dizer, vão deixando. Helena Coimbra, boa. Um beijinho a todos e um abraço. Vão dando o vosso alô à medida que forem chegando. O tema hoje é guias espirituais. E eu reuni aqui pelo menos 3 notas, 3 ideias, na minha perspectiva do que é que são os guias, para que é que eles servem, o que é que eles fazem. E quis partilhar isso convosco. Eu não sei, sinceramente não tenho ideia, se ao longo destes anos eu alguma vez vim partilhar, ou se alguma vez partilhei live, talvez não, ou tenho ideia de não, a minha perspectiva sobre os guias. Porque na verdade aqui a base do contrato cósmico, a base do nosso trabalho, é efetivamente estes guias espirituais, e eu acho que nunca tive a oportunidade, ou nunca me lembrei de vir aqui partilhar esta minha perspectiva sobre quem são estes seres, e acho que é um bom tema trazer aqui estas ideias. Para além disso, eu quero também no final deixar uma sugestão de um exercício para vocês próprios também poderem, se assim quiserem, naturalmente. Floresta de Monsanto, Jô, muito bom, muito bom. Então, como eu estava a dizer, quero-vos deixar aqui um exercício, uma sugestão de uma prática de meditação para vocês próprios, se assim quiserem também entrarem em contacto com os vossos guias. Falamos disso um pouco lá mais ao fim, antes de terminarmos aqui o nosso live. Mas quero começar por algo que se calhar é um bocadinho, ou pode ser um bocadinho controverso, mas eu vou dizer assim, foi um pensamento exatamente como ele veio, que é ponto número 1, ou partilha número 1, perspectiva número 1 sobre estes nossos guias espirituais. Eles não são, eles não são os nossos amigos, eles não são os nossos familiares que já faleceram e estão do outro lado. Quando nós, contrato cósmico, vá lá, eu e os meus colegas, nos referirmos a guias espirituais, nós não estamos a falar certamente destes nossos entes queridos que já deixaram o plano físico, nós não estamos a falar de amigos que já deixaram o plano físico, nós também não estamos a falar de mestres ascensos, nós não estamos a falar de anjos ou arcanjos, nós estamos a falar de guias espirituais, ou seja, estas são consciências espirituais com funções muito específicas. É como se eles fossem os nossos melhores amigos no plano espiritual. Quando nós no contrato cósmico nos referimos a guias espirituais, nós estamos a referir-nos a seres, a consciências, em que eu posso dizer que sempre que eu recebo em consulta, atenção, quando eu estou a trabalhar, sempre que eu recebo uma imagem, sempre que eu recebo uma imagem visual na minha tela mental desses guias que estão com a pessoa que está comigo, do meu cliente, eles surgem quase sempre da mesma maneira. Estes guias espirituais, que eu vou começar a referir a eles como os guias pessoais, estes guias espirituais pessoais, eles surgem sempre como se fossem, vá lá, vamos dizer, como se fossem feixes de luz que estão por trás da pessoa que estará sentada à minha frente. Portanto, eu vejo
Eles mostram-se, na verdade, como feixes de luz. Se essa pessoa, por vezes, esse cliente tem com ela mais do que um guia espiritual, eu posso até receber uma espécie de imagem, como se fosse um código de barras em luz, representativo desses guias espirituais que estão com a pessoa. Estão com esse meu cliente na altura da consulta. Portanto, os guias espirituais não são amigos, não são familiares que já faleceram. Porquê é que eu digo isto? Porque eu nunca vi isto a acontecer. Eu sei e acredito, e já vi isso a acontecer em termos do meu trabalho, nós termos connosco outras consciências, como os nossos entes queridos, por exemplo, os nossos entes queridos, os nossos amigos ou familiares estejam do outro lado. Eles podem estar connosco, eles podem nos acompanhar ao longo da nossa encarnação enquanto nós estamos num corpo físico. Eles podem nos visitar. Agora, daí a essas consciências serem estes guias espirituais, estes guias pessoais, é diferente. Eles não têm, os nossos amigos ou familiares não têm estas mesmas funções que os guias pessoais, estes guias espirituais pessoais têm. Portanto, eles podem sim estar por perto, os nossos familiares, os nossos entes queridos, mestres ascensos, anjos ou arcanjos. Portanto, estas consciências de outras dimensões, nomeadamente mestres ascensos, vá lá, eles também podem estar connosco, nós também podemos ter relações próximas com essas consciências. Mas eles também não são, porque não têm essas funções de guias espirituais pessoais. Okay? Eu faço esta distinção entre os guias de trabalho, por exemplo, que são os guias que estão ligados a Reiki, os guias, muitos guias de quinta dimensão, com diversas funções, por exemplo, em termos da grande fraternidade branca, os mestres ascensos, sem querer nomear nenhum, todo este coletivo de seres, sim, nós podemos chamá-los, interpretá-los como guias, mas não como guias pessoais. Eu aqui vou dizer que eles serão os tais guias de trabalho. Vão opinando, se for, vão dando a vossa opinião, se concordam, se não concordam, se têm uma perspectiva diferente, porventura, destes guias, para nós também podemos discutir um pouco. Portanto, eu não sinto que, de facto, estes guias pessoais sejam amigos ou familiares ou outro tipo de consciências que eu diria mais universais e não tanto pessoais como estes guias pessoais. Quero, se calhar, explicar ou dar aqui um exemplo melhor do que é isto dos guias pessoais, falando um pouco, claro, da minha relação com a minha guia. Esta minha guia, eu comecei a ter claramente consciência dela e contacto com ela, direto, muito a partir aí, 2011, 2012, mas já anteriormente, em outro tipo de contextos holísticos e espirituais, em outro tipo de práticas holísticas e espirituais, ela tinha surgido. Ela tinha surgido com umas imagens, ou com um visual, ou que me passava uma imagem na minha tela mental, muito diferente que aquela que ela tem atualmente. E para além de canalizar, para além de fazer canalização há muitos anos, eu também sou mestre de Reiki. Eu também fiz formação com a nossa querida Helena Abiassi de terapia multidimensional. Portanto, eu tenho também algumas outras valências dentro da área holística e espiritual e reconheço dentro dessas outras valências, nomeadamente o Reiki, quando utilizo Reiki ou quando utilizo terapia multidimensional, há guias específicos, parece que há guias específicos que estão alinhados com essa vibração e com essa frequência. E esses guias específicos sempre destacaram da minha guia pessoal. Esses guias específicos falam sobre Reiki e terapias e curas. A minha guia pessoal fala-me de coisas da minha vida. E há aqui esta diferença. Okay? Portanto, eu não sinto que eles sejam nem nossos amigos, vou repetir esta perspectiva aqui, não são nossos amigos, não são nossos familiares, não são mestres ascensos, não são anjos nem arcanjos. Eles são consciências com uma vibração muito específica e muito semelhante à nossa, ok? E eles são aquelas consciências que nós podemos dizer que são os nossos melhores amigos do outro lado, enquanto nós estamos a ter uma experiência física neste veículo humano. Faz sentido para vocês esta ideia? Às vezes tem clientes que chegam
Tenho situações às vezes que podem ser um pouco constrangedoras, em que o cliente vem e diz: os meus guias disseram que pediram-me para... E isto até se vai ligar com o ponto seguinte, com o ponto número 2. E eu, quando ouço isto em consulta, que esta pessoa que está à minha frente vem com uma instrução, vem com um pedido, às vezes vem até com uma ordem, por parte dos seus guias. E eu, na maior parte das vezes, quando isso acontece, quando a pessoa vem com uma ordem, vem com uma instrução dos seus guias, muitas vezes eu não consigo validar isso à pessoa. Eu não recebo isso do outro lado. E o que é que acontece? Nós podemos interagir com todo o tipo de consciências. Nós podemos, enquanto seres humanos, nós temos a capacidade de interagir com estas outras realidades, com estes outros planos de existência, aonde estarão seres, consciências alinhados com esses mesmos planos de existência. E notem que tudo isto é frequência e energia. Portanto, na verdade, nós estamos a falar de frequência e energia. Estes seres estão alinhados em termos de frequência e energia com este mesmo plano dimensional ou plano de existência onde eles estão. E nós podemos fazer estes contactos, estabelecer estes contactos. Agora, como nós aqui no Contrato Cósmico somos e continuamos a ser, nós temos que ser muito picuinhas quem é que nos dá essas instruções, temos que ser muito atentos a quem é que nos dá essas ordens, vá lá. Porquê? Ponto número 2, ou perspectiva número 2 que eu tenho aqui para partilhar convosco. Os nossos guias pessoais, que conhecem o nosso plano de vida, que têm esta função muito específica de nos orientar ao longo de cada encarnação, eles não se impõem a nós, eles não nos obrigam, eles sugerem, é um facto. Os nossos guias pessoais sugerem-nos, dão-nos pequenos toques com o cotovelo, mas eles não impõem e eles não obrigam. Eu nunca senti que a minha guia me desse uma ordem, eu nunca senti que a minha guia se impusesse ou me obrigasse a qualquer coisa. Os nossos guias pessoais, que conhecem o nosso plano de vida, que são a nossa melhor equipa do outro lado, eles respeitam o livre-arbítrio que nós trouxemos. Portanto, eles não vão impor. Eles, quanto muito, dão-nos o tal toque, dão-nos a tal cotovelada e esperam que nós atendemos ou que nós ouçamos ou tenhamos em atenção aquilo que eles nos estão a tentar passar. Portanto, ponto número 2, ou perspectiva número 2 aqui, que eu também nunca senti por parte dos guias espirituais, é que eles não se impõem, não obrigam, mas de facto sugerem, vão se calhar opinando. E eu noto que é muito diferente quando eu estou a dar uma consulta de mediunidade no sentido de estar a comunicar com pessoas que já faleceram, e quando eu estou a dar uma consulta puramente de orientação espiritual com os guias. Aliás, os nossos guias opinam, de facto. Aliás, muitas vezes eles até vêm e podem contradizer aquilo que a consciência falecida está a dizer. Já passei por isso, em que eu tenho a avó aqui a dizer: não sei o quê, deverias fazer isto aqui, não sei o quê, não sei o que mais. E ouço claramente os guias do meu cliente a dizer que isso não é tanto assim, podes fazer desta maneira ou da outra. Ou seja, os nossos guias de facto opinam, os nossos guias de facto sugerem, mas eles não impõem e não obrigam. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Deixa-me olhar os vossos comentários, que Tuxa, muito interessada neste assunto, também sou reikiana. E enquanto reikianos, Tuxa, nós temos, por mais que sejam conscientes ou inconscientes, estejam mais presentes ou mais ausentes, nós temos consciências espirituais que regem esse fluxo energético que nós aqui chamamos de Reiki. Elas interagem connosco através desse fluxo energético que é o Reiki. Portanto, eu sinto que há estas consciências, é quase como cada macaco no seu galho, sabem? Porque há guias específicos para determinadas energias e frequências. Há consciências específicas para determinadas experiências. Ok? Temos que recordar aqui o princípio da correspondência, se calhar. O princípio hermético da correspondência. Tem de haver uma correspondência para haver um contacto espiritual, digamos assim. Deixem-me olhar os vossos comentários. Também não me quero perder muito aqui nas minhas notas, nem ocupar muito do vosso tempo. Deixem-me olhar aqui
Eu vi que os comentários estão a subir, alguns já não consigo ver. Olá Vanessa, olá Guadalupe, boa noite, sejam bem-vindos. Grato pela vossa atenção. Vejo aqui um comentário, Maria Lopes, pode-se chamar aqui no Facebook, pode-se chamar Anjos da Guarda. Ok, na minha perspectiva, Maria Lopes, na minha perspectiva, nós poderemos chamar estes guias pessoais de Anjos da Guarda, sim. Nós poderemos chamar estes anjos da guarda ou estes guias espirituais pessoais como anjos da guarda, ou pelo menos eu interpreto. Eu não me faz confusão chamar a minha guia pessoal como o meu sagrado anjo guardião. Ok? Portanto, sim, eu diria que sim. Maria Emília Schell. Os guias não dão ordem, eles aconselham, exato. Eles sugerem, dão pequenas direções. Olá Helena, Hugo, pode explicar como é que os nossos guias vão sugerindo caminhos no dia a dia? Os nossos guias vão sugerindo por várias maneiras, Helena, eu sinto que é da melhor forma que eles conseguem chamar a atenção e talvez isso seja muito pessoal ou muito particular de pessoa para pessoa. No meu caso, a minha guia fala muito através dos meus pensamentos e das minhas ideias, há uma comunicação muito telepática entre mim e a minha guia. Portanto, as interações dela vão ser principalmente através de pensamentos ou ideias que me vão sendo passadas em determinados momentos, lá está, como tu estás a dizer, talvez às vezes até ao longo do dia. Notem que isto não é eu estar sempre com as minhas antenas ligadas ou sempre a canalizar. São pequenos pensamentos que, notem que eu já tenho esta relação com a minha guia há muitos anos, portanto eu conheço quando ela fala. É claro para mim quando recebo algo da minha guia, mas ela também não me importuna durante todo o meu dia. Isto são coisas, quando eu sinto que há uma orientação, é porque eu provavelmente estou a fazer a coisa mesmo errada, ou estou mesmo a pôr o pé na argola, como costumamos dizer, e ela entra em ação aí. Portanto, isto são coisas pontuais. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E há pés na argola que eu vou pôr, e ela vai deixar que eu os ponha. Ok? Portanto, Helena, não há uma constante interação entre estas consciências e nós. Eles deixam-nos viver a nossa vida humana. Mas sim, haverá esses contactos, haverá essas chamadas de atenção que podem ser diversas. Helena, podem ser diversas chamadas de atenção, validações. Portanto, eu aqui só posso falar de facto através desta minha experiência, que é muito telepática, como se eu recebesse pensamentos ou ideias. Vejo também às vezes, acontece por vezes outra coisa, que é às vezes parece que sou levado a olhar para trás, a observar uma determinada situação ou acontecimento e a forma como ela acontece é quase como uma mensagem. E se eu normalmente tenho este tipo de coisa a acontecer, ser levado a observar qualquer coisa que tenha acontecido no passado, provavelmente está-se a repetir outra igual e é preciso ter atenção para não fazer o mesmo, ok? Espero ter sido claro, espero ter ajudado, Helena. Vejo aqui uma pergunta interessante. Olá, Tânia Henriques, aqui no Facebook. A nossa intuição poderá ser uma forma de comunicar com eles? Eu vou dizer que não, Tânia, porque sinto que a intuição e a comunicação com os guias são coisas diferentes, são ferramentas diferentes que nós temos. Eu utilizo a minha intuição para intuir qualquer coisa, até que ainda não aconteceu. Portanto, algo que vem de dentro, até a intuição interior. E quando estamos a falar de comunicação com guias, nós temos claramente uma outra consciência destacada de nós, à parte de nós, a comunicar connosco. Portanto, é algo que eu recebo. Sim. Ok? E no caso de estares em... Olá Isa, um beijinho, também aqui no Facebook. E no caso de estares em consulta com o falecido, dá um conselho e o guia pessoal da pessoa dá outro conselho. Que conselhos transmites? Deixa-me até marcar este teu comentário interessante. Deixa-me ler novamente. E no caso de estás em consulta e um falecido dá um conselho e o guia pessoal dá outra, e o guia pessoal dá outro conselho, certo? Que conselho transmites? Eu transmito os dois. Isa. Eu sinto que a minha função enquanto canal, enquanto médium, é passar a mensagem, passar a informação. Portanto, aquela pessoa, aquele meu cliente, vai-me ouvir a transmitir tanto o conselho do ente querido, como a intervenção ou a interação que o guia dela acabou de ter. Ela vai receber
as duas coisas, sim. Grato também. Ok, deixem-me ver aqui. Perdão. Vejo aqui Vanessa Reis. E tenho mais um ponto para partilhar convosco e também mais uma coisa para contar, uma história para contar e um exercício para passar. Vejo aqui um comentário da Vanessa Reis que nos diz: desculpa perguntar, mas como sei que tenho guias, eu passo reiki e sinto um enorme calor atrás de mim. Deixa-me marcar este comentário. Ora, Vanessa. E sinto um enorme calor atrás de mim, sei que é algo ali sinto, mas não sei quem são. Certo. Era o que eu estava a dizer há pouco. Esses provavelmente serão, Vanessa, guias teus, com os quais tu trabalhas, com mais ou menos nível de consciência, mas que estão diretamente ligados com a energia e a frequência do Reiki. Portanto, tu quando estarás a trabalhar, essas consciências deverão provavelmente estar por perto, ok? E tu podes ter alguma percepção dessas outras consciências, mas também se me permites a minha sugestão, se de facto estás a passar Reiki, permite apenas passar Reiki. Permite apenas fazer aquilo que tu propuseste a fazer para aquela pessoa. Se houver algo mais a acontecer, desde que seja claro aquilo que está a acontecer, então aí decidirás passar ou não, mas se estás a fazer Reiki, faz Reiki. Eu estou a dizer isto e desculpa a minha franqueza, mas a minha opinião, claro, apenas a minha opinião, mas sempre me fez um pouco de confusão ir a sessões de Reiki ou estar a receber isto, fazer uma sessão de Reiki e depois sair de lá com uma mensagem. Ou estar a fazer sessão de Reiki e estar a acontecer alguma coisa com o terapeuta que me está a fazer a sessão de Reiki que não tem a ver com o Reiki. E daí, se calhar, Vanessa, também eu estar aqui a dar-te a minha sugestão, um pouco por parte da minha experiência e vivência. Mas sim, espero ter respondido à questão. Todos nós temos guias, eu nunca vi ninguém até hoje que não tenha um guia espiritual, pelo menos com ele, nesta encarnação. Há pessoas que têm mais. Estes guias podem não ser sempre os mesmos ao longo de uma encarnação. Eu já tive vários guias, até a uma altura em que só está uma guia, que esteve sempre presente, atenção, mas houve pelo menos 2 outros guias que estiveram presentes em outras fases da minha vida. Portanto, todos nós temos guias, todos nós vimos com guias para uma encarnação. É como se nós não viéssemos sozinhos. Não estamos cá sozinhos e não temos a ideia de vir para cá sozinhos. Deixa-me ver aqui um outro comentário. Tive uma experiência há uns tempos, tinha acabado de deitar, mal fecho os olhos, vejo um ser de luz que chamei cheio das estrelas porque tinha apenas uma silhueta, era toda branca e cheia de luz e parecia que tinha estrelas cintilantes. De tanta luz este ser encostou-se a cabeça a mim, assim ficámos segundos, onde mentalmente me disse que estava comigo. Senti como se conhecesse aquela energia, mas não tive familiar. Mónica Silva, estava a ler o teu comentário aqui também no Facebook. E sim, poderá ter sido efetivamente uma interação com esse guia, com esse guia pessoal, sim. Deixa-me ver mais coisas. Os guias podem apresentar-se em sonhos. Guadalupe Paraíba, olá, boa noite. Os guias podem apresentar-se em sonhos. Os guias podem, sim, de facto, apresentar-se em sonhos. Se bem que notem isto, os nossos guias pessoais, que é isso que nós estamos aqui a falar. Os nossos guias pessoais, eles não nos incomodam. Eles não são inoportunos. Eles não causam incómodo nas suas interações. A menos que isso justifique que também já tivemos uma experiência semelhante, um tanto ou quanto desconfortável por parte dos guias, mas isso são casos tão pontuais que é típico, eu diria, dos nossos guias pessoais não nos causarem incómodo. Portanto, os guias podem se apresentar em sonhos, sim, mas eles não vão fazer acordar em pânico, ou eles não vão fazer acordar com uma mensagem que me causa medo ou receio, ok? Guadalupe. Muito grato pela vossa atenção até aqui. Eu estou a ver que estou a ficar sem tempo para aquilo que me pus a fazer. Deixem-me trazer-vos uma terceira e última perspectiva minha sobre estes guias espirituais, os nossos guias espirituais pessoais, aqueles que nos acompanham sempre ao longo de uma encarnação, que são como os nossos melhores amigos do outro lado. Não se colocam acima ou abaixo, mas ao lado.
E eu que escrevi, o que escrevi em primeiro lugar foi: eles não brilham mais do que nós. Foi a primeira linha que eu escrevi. Ah, mas depois escrevi por baixo: não se colocam, quase como a explicar aquilo que eu estou a querer dizer, que é, eles não se colocam acima ou abaixo, mas ao lado, como iguais. Eu nunca senti por parte dos vossos guias, nem dos meus guias pessoais, qualquer tipo de hierarquias. Eu nunca senti que eles fizessem exatamente isso que eu escrevi aqui na primeira linha, que é que eles se colocassem a brilhar mais do que nós. Ahm, eu nunca senti os vossos guias com orgulho, com soberba. Eu nunca senti estas coisas, se calhar muito mais humanas, naturalmente, por parte dos nossos guias. E não tenho, que é um pouco isto que eu quero deixar aqui claro, é, parece que não há, eles não transmitem uma sensação hierárquica na interação com eles. Eu não sinto isso por parte da minha guia, eu nunca senti isso por parte dos guias que vocês trazem quando vêm à consulta. Portanto, essa coisa de o fazer o pedido ao guia tem muito que se lhe diga. Na minha opinião, tem muito que se lhe diga esta coisa do pedir ao anjo da guarda, como há pouco estávamos ali a falar, porque eles brilham como nós, eles estão apenas a ter uma outra experiência diferente da nossa, eles não estão dentro de um veículo físico humano, eles não estão alinhados com uma dimensão de densidade. E essa é a diferença, eles vêm de cima, não é? Eles vêm de cima, como eu costumo dizer em consulta, eles vêm de cima. Mas não é por verem de cima que são mais do que nós. Eles impelem-nos a fazer. Eles impelem-nos a agir, a decidir, a escolher. Sempre com a certeza que estão ali para todos os desafios que possam surgir. E não pensem que os vossos guias têm algum problema em vos empurrar para os desafios que estão previstos, que estão em potencial no vosso plano de vida. Eles fazem isso, ok? Mas sem esta ideia de estarem mais acima ou de estarem mais abaixo, não há qualquer tipo de hierarquia que eu sinta por parte destas consciências. Alô, boa noite, vão dando o vosso alô à medida que vão entrando também. Sim, estamos a falar de guias espirituais hoje. Tive esta ideia de ir aqui partilhar um pouquinho da minha perspectiva sobre estes seres, sobre estas consciências fantásticas. E antes de terminar, trouxe aqui estes 3 pontos que eu vou resumir. Eles não são os nossos amigos ou familiares, são consciências com funções muito específicas. Ponto número 2, eles não se impõem, não obrigam, mas sugerem. Okay? E estão presentes nas nossas vidas e não se colocam acima nem abaixo, eles estão ao nosso lado como pares. Não há aqui uma ideia de hierarquia com estes seres espirituais que nos acompanham. E posto isto, eu quero partilhar convosco porque e muitas e por vezes saio em consulta ou sou impelido a contar isto em consulta, que é, eu quero partilhar convosco a forma como eu tomei contacto com a minha guia espiritual em 2010, 2011, porque foi muito interessante. Foi muito interessante a forma como eu recebi o nome dela. E eu vou partilhar convosco precisamente o exercício que eu fiz para receber para receber o nome do meu guia espiritual na altura. Mas eu estive a fazer essa prática, era uma meditação que eu estive a fazê-la durante, não sei, 2 semanas, eu diria, 2 semanas e qualquer coisa, talvez, todas as noites. Foi criado um ritual à volta disto, naturalmente. Todas as noites, o Hugo, antes de se deitar, fazia aquela meditação, que eu vou dizer no fim como é que ela era, e esperava que alguma coisa acontecesse. Portanto, a ideia era que eu deveria pedir esse nome, e esse nome iria-me ser dado, e eu deveria agarrar, confiar e utilizar esse nome sempre que me queria dirigir à minha guia espiritual. Então, ao longo dessas 2 semanas, vamos dizer 3 semanas de prática diária à noite antes de dormir, houve uma noite em que algo
de facto começou a acontecer. E o que é que começou a acontecer? Eu comecei a ver uma imagem, como se fosse uma folha de papel em branco. E nessa folha de papel em branco que pairava, parecia que pairava, notem, eu estava num estado meditativo e tudo isto que eu estava a ver era na minha tela mental. Portanto, olhos fechados e a ver esta folha de papel que pairava à minha frente, onde foram sendo coladas letras. Imaginem que estão a recortar aquelas letras grandes dos jornais, não é? Ou das revistas, e vai sendo recortes de letras vão sendo colocadas até que formam um nome. Que não escrevo há imenso tempo. Mas era isto. Então, comecei a ver um M, recorte de jornal, recorte de folha, parece que estava assim a ser colada a letra naquela folha branca, um M, um A, depois um R, um Y e um A. Ok? Então, se bem perceberam, isto forma um nome. Ora, isto forma um nome que pode ser dito como Maria ou pode ser dito como Maraia. Ora, o Hugo, quando vê este nome, quando recebe este nome, não acha piada nenhuma à brincadeira. Não acha piada nenhuma à brincadeira porque Maria, muito sinceramente, ligava-me imediatamente à doutrina católica. Maria transportava-me imediatamente para a ideia da religião, da igreja. E eu não queria até porque tinha um passado muito próximo da igreja evangélica, de onde tinha saído, e não queria, houve uma rejeição imediata ao nome de Maria. Pensei, é Maraia. Ora, Maraia, como vocês podem se calhar estar a tentar dizer, não dá jeito nenhum dizer. Maraia é uma coisa estranha de se dizer. Então, entre Maria e Maraia, venha ao diabo e escolha. Quer dizer, ok, mas como a instrução que o Hugo tinha era de quando recebes o nome, confias, agarras e usas, ok, vamos confiar, agarrar e utilizar este nome. Então, daí para a frente, o Hugo, cada vez que se queria dirigir à sua guia, ora era a Maria, ora era a Maraia. Ora era a Maria, ou era a Maraia, ou era as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não queria falhar, mas ao mesmo tempo reconhecia que nenhum dos nomes me fazia vibrar ou ressoava comigo. E o tempo foi passando. Eu já estava a dar consultas há algum tempo. Portanto, já estava a dar consultas provavelmente há uns 3, 4 anos com o Pedro, com o meu colega Pedro, ainda lado a lado nas consultas de canalização. E há uma consulta, passado, notem, uma relação diária de 3, 4 anos, há uma consulta em que o Hugo vai então fazer como faz sempre, fechar os seus olhos, respirar profundamente 1 ou 2 vezes e estabelecer contacto com a sua guia e cumprimentar a sua guia. Ora, novamente, utilizando o Maria ou Maraia, olá Maria ou Maraia, e ela diz assim, é Mara. Mara. Então, eu naquele preciso momento eu decidi bater-lhe. Se eu pudesse, eu batia na Mara. Então, não é Maraia, não é Maria, é Mara. Ok, temos que interiorizar isto, vamos continuar a consulta. O que e continua-se a consulta e tudo bem, obviamente. Mas o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? A minha interpretação disto, a minha leitura disto, e depois, claro, conversei e percebi exatamente que era isto que estava a acontecer junto com ela, que, efetivamente, eu tive o contacto com a minha guia naquela altura. Ela, efetivamente, passou-me aquele nome, o M, o Maraia, M-A-R-Y-A. Mas o que estava ali a acontecer, primeiro que tudo, era quase como
Eu não tenho outra forma de dizer isto, mas é quase como se fosse um teste à minha confiança no que estava ali a acontecer, como se fosse um desafio, uma prova que eu deveria ultrapassar com sucesso no receber o nome da minha guia. E notem que, por mais desconfortável que ela claramente me visse a utilizar o nome Maria, por mais estranho que ela me visse a utilizar o nome Maraia, ela durante 3 ou 4 anos ela nunca se pronunciou sobre o assunto. O nome que eu dizia era os dois, era só um ou era o outro, mas eu nunca disse outro nome, eu nunca lhe dei um outro nome por sentir que não gostava daquele que ela me tinha passado. E eu, ao fim daqueles 4 anos em que eu recebo o nome Mara, quando eu ouço Mara, opa, é isto. É isto. Houve a clara identificação. Parece que foi uma energia que entrou aqui que fez ressoou plenamente. Era como se fosse um nome que eu estava à espera de receber por parte da minha guia e não sabia. Ok? Então, porquê que eu quero partilhar isto aqui convosco? Porque eu a seguir vou-vos dar exatamente o exercício que eu fiz naquele tempo para estabelecer este contacto. E a minha primeira sugestão é exatamente esta: é o nome que vocês recebem, o nome que vocês receberem, é esse o nome que devem de utilizar. É esse o nome que devem de utilizar até eles dizerem que é diferente ou vos darem outro. O exercício é simples, não tem nada que saber. É uma pequena meditação, é uma visualização, na verdade, em que vocês podem... E notem que, antes de mais, eu gosto sempre de reforçar a ideia. Para qualquer trabalho holístico, espiritual, em que queremos ter uma mente um pouco, ou um estado de consciência mais alterado, o corpo físico quer relaxar. Portanto, antes de qualquer prática, deixem-me ver um pouco de água. Antes de qualquer prática, até mesmo de meditação, vocês querem relaxar o vosso corpo físico previamente. Portanto, relaxar o corpo, acalmar as ideias, os pensamentos, respirar 1 a 2 vezes. E nesse ponto, vocês vão começar a visualizar que estão a subir uma montanha. Nós estamos a subir uma montanha. Vocês imaginem, durante 2 semanas, 3 semanas, andei a subir uma montanha à noite. Mas a ideia é esta. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos visualizar que estamos a subir essa montanha. Imaginem a paisagem que vocês quiserem, claro, a mais bonita possível. E vamos subindo esse caminho ao longo da montanha. E à medida que nós vamos subindo a montanha, visualizando que vamos a subir, nós vamos imaginar que o nosso guia espiritual, o nosso guia pessoal, espiritual, que está lá em cima, em que é só uma luz, e que essa luz vem descendo. À medida que eu vou subindo a montanha, vou imaginando que estou a subir, eu imagino também que aquela esfera de luz, aquele guia de luz que está ali em cima, que está a descer também. Mentalmente, nós vamos claramente e constantemente pedir que o guia com maior frequência, o guia com a energia mais elevada e que esteja disponível e alinhado comigo, que surja. Nós pedimos este guia espiritual com a maior frequência, a maior quantidade de luz possível, alinhado connosco, para entrar em contacto connosco. E imaginamos, continuamos a subir a montanha. E que olhamos para cima, o nosso guia espiritual vem lá em formato de luz, numa esfera de luz, e vem descendo. A ideia aqui, deste exercício, é nós chegarmos ao topo da montanha ao mesmo tempo que o nosso guia espiritual também chega. Portanto, é quase como se nós nos encontrássemos frente a frente com o nosso guia. E nesse momento, com essa esfera de luz à nossa frente, ou com uma qualquer outra imagem, atenção, ou com uma qualquer outra imagem que o vosso guia entenda como confortável para vós, vocês aceitam. E então estamos frente a frente a este guia espiritual e pedimos qual é o nome pelo qual eu te devo tratar. Qual é o nome pelo qual eu te devo chamar. E esse nome, esse nome que vem, esse nome que chega, esse nome que te é passado, por mais familiar que ele seja, por mais comum que ele seja, ou por mais estranho que ele te pareça, agarra esse nome. Tu acabaste de fazer um pedido ao teu guia espiritual que é: qual é o nome com o qual eu te devo tratar? Ele espera que quando ele te passa esse nome, ele espera que quando passa esse nome, tu o aceites. Ok? Portanto, esta é a minha sugestão para vocês, na sequência deste exercício, que é, se houver de facto uma intenção sincera da vossa parte,
um querer estabelecer este contacto mais direto com os vossos guias, vocês podem fazer este tipo de exercício e pedir o nome do guia. O nome do meu guia pessoal. Ok? E depois deem-me o vosso feedback, se experimentarem. Deem-me depois o vosso feedback aqui na página que eu quero saber resultados, não necessariamente o nome dos guias, atenção que é uma coisa muito pessoal. Eu partilho o nome da minha guia várias vezes, porque tenho o ok da parte dela, nunca recebi o contrário, ainda há pouco, antes de validar este direto. Validei novamente a ideia de partilha, tanto desta história, da minha história como eu a conhecia, ou como entrei em contato com ela, tanto como o nome dela, portanto não faço aqui nada à revelia dos meus guias, nem pensar nisso, ou pelo contrário, não é? E deixo-vos com isto, no fundo, deixo-vos com isto, acho que era um pouco isto que eu queria vir aqui partilhar convosco, esta ideia dos guias. Todos temos guias, estes guias estão sempre dispostos para nos ajudar naquilo que é o raio de ação deles, digamos assim, sempre respeitando a margem de livre-arbítrio que nós temos. Deixa-me ver aqui um comentário interessante aqui no Instagram. Lemurian, eu pedi o nome ao meu anjo da guarda e logo em seguida veio o nome em mente. Será que foi ele a comunicar esse nome a mim? Ok, é o que eu vou sugerir, que é, para a coisa não ser algo que me acontece, vamos fazer o exercício, vamos fazer a meditação, fazer a visualização, ok, Lemurian? Fazer todo este processo que eu expliquei, que eu sugeri, e aí sim estamos a fazer algo de uma forma consciente, que queremos que aconteça, e depois só temos é que confiar que aconteceu. Agora, quando acontece assim, ok, tudo bem, acontece, mas eu sugeria, Lemurian, que fizéssemos a meditação e ver se o mesmo nome se verifica, se repete. Se se repete, claro que sim, agradecemos, usamos até eles dizerem que é diferente ou darem outro. Certo? Eu vou-me despedir de vocês, eu vi cá alguns comentários e depois eu posso tentar responder aos comentários. Eu vejo aqui, Patrícia Alexandre, sim, podemos ter mais do que um guia, como eu estava a dizer há pouco. Eu tive, posso partilhar isto também, eu tive durante alguns tempos, talvez durante um anito e tal, se calhar, não sei. Mas eu tinha uma guia que me surgia sempre. Fosse eu meditar, fosse eu dar uma consulta, aquela guia estava sempre lá. E era uma guia muito interessante. Porquê é que eu digo isto? Porque ela era uma menina indiana, vestida de vermelho. Mas quando eu digo uma menina indiana típica, portanto, com aquelas roupas típicas, aquelas cores típicas, tinha também, perdoa-me a minha ignorância, mas eu sei que tem um nome, aquele brinco que liga muito gira que era aquela guia. E o que é essa menina? E era uma menina, portanto, era uma menina pequenina, e ela, quando eu lhe perguntei a primeira vez quem ela era, ela disse-me que era a minha guia da alegria. E então, o que é que ela fazia? Ela estava sempre a sorrir. Cada vez que eu percebia que ela estava, fosse uma meditação, fosse lá estar a dar uma consulta, a minha guia da alegria, ela estava, e era esta figura, este ser espiritual, que depois se diluía muito em luz, mas era esta menina indiana, que estava sempre com um sorriso cada vez que eu olhava para ela. Notem que ela nunca... As consultas, apesar dela estar... As consultas é com a minha guia, a Mara. Aquela menina indiana, aquela guia indiana, a guia da alegria, nunca trabalhava, vá lá, em consulta. Mas ela esteve presente alguns tempos e depois foi embora. Deixei de a ver. Portanto, sim, nós podemos ter mais do que um guia e podemos ter até mais do que um guia durante algum tempo. Eles podem alternar. Ok, eu vejo vários comentários. Muito grato pelo vosso interesse, pela vossa presença também. Eu vou-vos deixar com este tema. Aos que foram chegando, entretanto, o vídeo vai ficar tanto aqui no Instagram como no Facebook. Para depois, se quiserem rever, se tiverem alguma questão, também podem enviar uma mensagem e colocar essa questão que eu tentarei, sem qualquer compromisso, mas tentarei responder. Deixa-me só aqui ver um comentário do Bruno Couto no Facebook. Hugo, de uma maneira básica, a meditação que vais partilhar é para ser... o comentário fugiu. É para ser praticada em ciclos de 21 dias. Bruno, eu já partilhei, portanto, a meditação, mas não precisa de ser em 21 dias. É até nós recebermos
o nome do guia. Joaquina Cachatra, um grande beijinho. Um grande beijinho. Saudades. Vou-me despedir de vocês, vou-vos deixar com isto. Espero que tenham gostado destas ideias, espero que tenha feito sentido também para vocês esta minha partilha. Se fizerem a meditação, se tentarem receber o nome do vosso guia, por favor partilhem, que eu gosto de saber essas coisas. Ok? E da minha parte, muito grato mais uma vez pela vossa atenção, pela vossa presença, pelo vosso tempo aqui comigo. Lembrem-se de ser bons para vocês próprios, bons para os outros, paz profunda, beijinhos, abraços e até breve. Tchau, tchau.